bem? Nomes e marcas no ar. Nosso programa de hoje traz um nome que é uma celebridade, praticamente, é um nome destaque do jornalismo catarinense. Ele começou jovem e rapidamente ocupou o seu espaço no mercado, é um nome consolidado, é uma marca, é um nome que é uma marca. Anderson Silva, comentarista, colunista, jornalista da NSC, NSC TV, NSC Total. Anderson, tudo bem? Como é que faz? Tudo bem, Adelor, é um prazer estar aqui conversando contigo, com todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Agradeço as palavras e saiba que a admiração é recíproca da minha parte também em relação ao teu nome, que é um grande nome do jornalismo de Santa Catarina, não tenho dúvida. Me fala, Anderson, como é que começou essa tua caminhada? Tu é gaúcho de nascimento, como é que veio para cá, para o estado? Como é que começou essa tua trajetória, chegar a essa condição hoje de destaque que tu tem, que tu ocupa no jornalismo catarinense? Eu sou gaúcho de Passo Fundo, né, interior do Rio Grande do Sul. Fiz a faculdade de jornalismo lá na Universidade de Passo Fundo, a UPF, que é uma universidade comunitária, né, muito parecida com a Unesc, por exemplo, em Criciúma. E depois disso, quando eu me formei em jornalismo, eu me mudei para Blumenau, aqui no Vale do Itajaí, justamente para poder começar a trabalhar no jornalismo impresso dentro de um jornal do Grupo RBS, que era o Jornal de Santa Catarina. Mas eu comecei com jornalismo mesmo, Adelor, eu sempre conto essa história porque eu acho que é legal. No meu primeiro dia da faculdade de jornalismo, quando eu entrei na faculdade, passaram na sala de aula algumas pessoas da TV universitária que tinha lá, e oferecendo algumas vagas de trabalho de estágio não remunerado, ou seja, para trabalhar de graça. E aí eu estou disposto a trabalhar para conhecer, para ver e tal. E aí comecei a produção de TV universitária, fiquei 6 meses trabalhando nesse estágio não remunerado, foi muito legal, aprendi muito. E aí depois eu fiz estágio de assessoria de imprensa, depois comecei com rádio, aí trabalhei com rádio entre 2008 e praticamente 2010, e trabalhei também um pouquinho nesse tempo com jornal impresso, até chegar em julho de 2010 a Santa Catarina. E aí comecei com o Jornal de Santa Catarina, eu era o repórter das 7h30 da manhã, que fazia as reportagens logo cedo, pegava os boletins da Polícia Militar, escrevia as notinhas pequenas, eu era esse repórter. Então eu comecei realmente lá de baixo, comecei lá sendo o repórter mais inicial, tanto aqui como lá no Rio Grande do Sul. Ia para a delegacia pegar ocorrência, ia para cobrir festa de igreja, eu fazia essas coisas muito básicas, aprendi muito nesse processo, e eu defendo, inclusive, que quem está no jornalismo faça isso, coma a grama como eu comi, que sofra um pouco, rale o joelho, caia no barro. E aí fiz isso até chegar aqui em Blumenau, né, lá em Blumenau, no Santa, fiquei 4 anos lá, e lá eu fiz bastante coisa também, cheguei a substituir o grande Walter Ostermann na coluna dele durante um tempo, enquanto ele tirava férias, e algumas férias que ele tirou, ou substituí algumas vezes, criei alguns produtos legais. E aí, em 2014, vim para o Diário Catarinense para ser repórter de polícia, porque a área da segurança é uma área que me encanta muito. Fui repórter de polícia aqui com grandes repórteres como o Diogo Vargas, a Gabriela Rovai, grandes repórteres da área. E daí, depois disso, eu me colocaram para fazer algumas outras coisas, fiz várias coisas no Diário Catarinense, até em 2018, quando a gente teve troca de colunistas, saiu o Rafael Martins, também um grande cara, uma referência do colunismo de Santa Catarina. E aí eu entrei no lugar... Depois, Marcelo Fleury ocupou o espaço, depois eu entrei no lugar do Marcelo Fleury, que acabou saindo, também um grande cara. E aí eu tô desde então, né, como colunista, entrei na TV em 18 para 19, como comentarista, primeiro no Bom Dia Santa Catarina, hoje todos os dias no Bom Dia Santa Catarina, no Jornal do Almoço. Então um pouquinho dessa minha trajetória, assim, resumidamente, para que a gente possa começar a conversa. Novo, mas já com uma estrada longa, né? E quando tu diz, é importante que faça isso, ou seja, repórter raiz, né? Começou lá de baixo, setorista, polícia, delegacia e tal, de manhã cedo. Isso não é porque eu sofri, os outros têm que sofrer também, não. É porque isso é importante, que vai te dando a noção do todo. Quando você está como comentarista, ou como editor, como coordenador, aí quando você conversa com o repórter, você sabe mais ou menos como orientar, como aconselhar e tal, vai por aqui, por ali, porque você trilhou todos esses caminhos, né? Mas me fala da tua relação aqui com o Sul. A tua primeira relação com o Sul foi o Arroio do Silva. Depois tu tem relações familiares aqui na região. Me fala um pouco disso. Então, meus pais sempre fizeram, até os meus 10, 12 anos, a gente fez muita praia em Arroio do Silva, muita praia mesmo. Eu lembro, minha infância é marcada pelo Arroio do Silva. Eu tenho um apego bastante grande. Então faz muito tempo que eu não vou, mas a minha infância foi marcada pelo Arroio do Silva, pela praia, que era muito mais tímida do que é hoje, obviamente, né? Hoje a praia cresceu muito, pelo que eu vi já demais, pelo relato das pessoas, mas eu tenho sim, guardo um grande carinho, e pelo Sul como um todo, porque os meus avós
moraram até morrer de uma certa parte da vida em Orleans. Então, assim, eu tenho um apego muito grande por Orleans, porque meus avós, por parte de pais, moraram e morreram ali, e meu pai nos levava muito ali. Então, meu pai nasceu no Rio Grande do Sul, mas cresceu muito no sul do estado. Eu tenho 2 irmãs, inclusive falei com elas hoje, fiquei muito feliz de que vou poder vê-las, inclusive. Uma mora em Uruçanga, a outra mora em Criciúma. São 2 irmãs muito queridas, que são por parte de pai, né, mas que eu tenho uma boa relação com ambas. Tenho 2 sobrinhos também. Então, assim, eu tenho uma relação muito grande com o Sul. Inclusive, aprendi a gostar do Criciúma, do time Criciúma, desde muito pequeno. Tem um recorte do Diário Catarinense, do repórter Cristiano Dalcin, que era repórter em Criciúma do Diário Catarinense. Me entrevistando lá na frente do Heriberto Rios, eu e meu tio, um pouco antes de um jogo do Criciúma, se não me engano, contra o Coritiba, pela Série A, não me lembro que ano, e aquele dia a conversa foi muito legal, a gente fez a foto, ele me entrevistou e tal, e eu tenho esse recorte guardado até hoje, tem até um print disso, que a gente pegou nos nossos anais do jornal aqui, justamente porque eu tenho um carinho muito grande pelo Criciúma, por Criciúma, pelo Sul, por Orleans, que eu... Enfim, meu tio mora até hoje lá, a comunidade lá da Coab, né, que é onde moravam meus avós. Então eu tenho esse carinho muito grande, gosto muito do sul do estado, sou suspeito para falar por causa disso. E até hoje meu pai, quando eu encontro meu pai mora no Rio Grande do Sul. Quando eu encontro meu pai, a primeira coisa que o futebol que a gente fala, ele falou: Criciúma, como é que foi? Ganhou o Criciúma ontem, o Criciúma fez isso, Criciúma. Então a gente tem essa troca, apesar de nós dois sermos torcedores do Internacional, a gente tem aqui em Santa Catarina esse carinho muito grande pelo Criciúma. Essa história de torcedor do Internacional não pegou bem aí, não é dispensável, não precisava ter citado. Mas eu te interrompi quando eu estava falando aqui do repórter raiz, que conhece o fundo, que é bom para... É importante ter essa noção do todo. Eu te interrompi, tu ia fazer um comentário adicional, fica à vontade. Bem curto, só para dizer que tu tá certo na tua análise, eu acho que não é porque eu desejo que as pessoas comam grama por comer grama, realmente eu acho que é algo importante. Eu acho que a gente tem que vivenciar certas coisas. Eu não sou nada contra quem não vivenciou certas coisas, tudo bem, cada um tem sua trajetória, eu respeito, tudo certo, mas eu acho que isso me ajudou muito, e eu recomendo que as pessoas possam fazer isso. Se não querem, tudo bem, cada um sabe do seu caminho, mas o meu caminho que eu fiz trilhando, pisando no milho, dificultando, sentindo as dificuldades do negócio, eu acho que vale a pena, eu acho que nos deixa um pouco mais cascudos nisso tudo, sabe? Inclusive, hoje, Adelor, eu tenho autoridades, pessoas, figuras, como o prefeito lá, por exemplo, de Blumenau, o Egídio Ferrari, que é delegado da Polícia Civil, que eu o conheci quando ele era delegado em Gaspar, e eu era repórter lá de Jornal Santa Catarina, ia lá pegar as ocorrências e tal. Um dia acompanhei ele prendendo uma pessoa lá no meio do mato, em Ilhota, ele botando o cara dentro daí, a gente conversando e tal. Então, assim, essa construção é importante para mim, e foi importante para mim, porque as pessoas hoje que estão ocupando grandes cargos, eu vi lá atrás, e elas me viram lá atrás também. Então, essa relação é uma relação de confiança que hoje tu sabe como é que é isso, porque tem uma figura, a gente tem funções muito parecidas. O mais importante na relação do jornalista com uma fonte, com uma autoridade, é a confiança. E a confiança se constrói desse jeito, com o tempo, com a pessoa te conhecendo a tua raiz, a tua base, os seus conceitos, tendo confiança em você tendo confiança nela. Então, por isso que hoje eu tenho confiança com muita gente que eu conheci lá atrás, lá quando eu era repórter, quando eu era uma pessoa que estava ainda começando, porque eu construí isso. Então, por isso que, para além de a gente crescer muito, a gente também cria essas relações que são muito importantes na relação com as pessoas. O Anderson, tu trilhou por várias editorias, né? Militou por várias editorias, trabalhou em várias editorias. Por que tu te especializou política, virou colunista de política? Acho que tem um pouco de essência minha, eu gosto, né? Eu gosto dessas duas áreas, tanto da segurança pública como da área da política. Agora, por um pouco da minha essência, eu tenho uma família, por parte de mãe, parte de pai não, mas minha parte de mãe. O meu avô, que eu não tive a oportunidade de conhecer lá no interior do Rio Grande do Sul, sempre foi uma pessoa que não era um político, mas era um admirador da política, recebia figuras políticas, a casa dele era um ponto de encontro de discussões políticas e tal, apesar de ele não ser uma pessoa política, não era filiado a partido e nada, mas ele era uma pessoa que era um líder comunitário, que era ouvido, que era consultado, que a casa dele tinha 11 filhos, minha mãe mais 10 irmãos, então todo mundo se reunia lá, ela era um ponto de encontro, ele era uma referência, e a minha mãe sempre falou muito sobre política comigo, também, ela não é também de nenhum partido ou coisa do gênero, mas ela sempre gostou muito disso, e sempre me estimulou muito a ler sobre política, sobre poder, sobre democracia, sobre as coisas, e isso eu acho que
pegou em mim. E aí eu, no interior do Rio Grande do Sul, cobri muito Câmara de Vereadores e tal, acompanhei muito isso na minha base, e depois, quando eu fui para a segurança, me apaixonei pela segurança, mas a política também me encanta. Então eu gosto hoje o que eu gosto de dizer é que eu sou um jornalista especializado em cobrir os poderes, porque eu gosto de cobrir os poderes como um todo, né? A política envolve tudo isso, envolve o judiciário à sua forma, não a política partidária, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo. Eu gosto de cobrir os poderes como um todo e tudo que envolve esses poderes, inclusive a política partidária, que é que envolve mais Assembleia, Câmara, Congresso, enfim, e tudo mais. Então, por isso que eu acho que foi uma construção natural da minha essência, com base também naquilo que eu fui aprendendo a gostar no meio do caminho. Tu, no teu trabalho, continua sendo um repórter investigativo, que busca informações, que checa, que vai, que conversa com a fonte, que vem atrás, pega o oficial e pega o de bastidores, mas, além disso, tu é comentarista, tu faz leitura de quadro e acompanha momentos importantes, como, por exemplo, agora, recente, nós tivemos estamos tendo ainda, mas já foi mais agudo isso, já foi mais sério, momento em que a política se misturou com polícia, prefeitos presos e processos e tal. Como é que tu acompanhou tudo isso? Isso foi passageiro ou aquele foi o início de um processo que nós teremos continuidade disso? Para mim, assim, como profissional, foi uma experiência muito grande. Esses últimos 2 anos aí, nós temos desde dezembro de 22, quando começou a Operação Mensageiro, né, até dezembro de 24, mais agora, muitas operações, e eu acho que nós, Adelor, assim como a gente tem que fazer, nós jornalistas temos que fazer leitura sobre as nossas condutas nas coberturas, todas elas, nessas principais, sendo redundante aqui, principalmente. Eu participei de algumas coberturas importantes nos últimos anos, como o Adelor participou muito mais do que eu, né? Mas eu participei de algumas importantes que eu faço leituras de como eu me portei diante delas e como a imprensa se portou diante delas. Então, desde lá, o caso da operação que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina, que ocasionou depois o suicídio do reitor, né, Cancellier, aquele caso, eu era repórter aqui na empresa, desci, fui um dos primeiros a chegar no shopping, que é muito próximo aqui, e vi toda aquela cena, vivi com aquele cenário e tudo o que aconteceu, e dias antes eu fui um dos primeiros a acompanhar a operação em si. Então, eu hoje reflito sobre aquilo e penso muito sobre aquilo, me fez aprender bastante. Depois nós tivemos outras operações muito grandes, né, que foram acontecendo, a gente foi aprendendo, foi convivendo com elas, e as coisas acontecendo, e essas mais recentes são operações extremamente complexas também, a gente nunca viu tanto prefeito ser preso, que nos fazem aprender muito. Do ponto de vista profissional, eu acho que a gente tem que fazer várias leituras disso. Inclusive, a gente passou, né, por uma pandemia, 2 processos de impeachment, coisa que a gente eu pelo menos não tinha vivido, né? Quem viveu lá, quem cobriu o Paulo Afonso viveu aquele momento, as 2, um atrás do outro, em meio à pandemia, foi uma coisa completamente fora da realidade. Então a gente aprende muito, eu também aprendi muito nos impeachments. E agora essas operações me fizeram também aprender bastante assim, sobre como tratar cada um dos casos. Eu acho que a imprensa tem que ter uma delicadeza nesses casos, tem que ter uma sensibilidade nesses casos, que assim, saber se portar nesses momentos, e eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos em relação a isso, porque a gente está tratando, sim, de figuras muito importantes, que estão sendo acusadas de coisas muito sérias, muito, muito pesadas, e que o tratamento tem que ser dado de forma igualitária, como a gente vai tratar um prefeito, vai tratar uma outra pessoa que não é prefeito, a gente tem que tratar todos da mesma forma. Então, sabendo entender que a pessoa pode ser inocentada ou pode ser condenada, eu acompanho vários casos que pessoas foram inocentadas lá ao final do processo, que lá no início todo mundo achava que as pessoas eram culpadas. Então, a gente tem que ter um cuidado, e eu tenho procurado adotar esses cuidados, e eu acho, e aí do ponto de vista de informação, que sim, eu acho que Santa Catarina vive um novo momento e que esse novo momento não terminou, até pela quantidade de coisas que já foi levantado, eu acho que isso não vai parar, acho que tem muita coisa mais a vir, e isso não é mais uma sensação com base no que eu já acompanhei do que necessariamente uma informação. Tenho acompanhado a tua postura, e é uma postura irretocável, né? Está sempre sob o fio da navalha, né? Mas é uma postura irretocável, linha sempre correta, sempre muito coerente. Como é que é administrar? Porque é evidente que tu mexe com poderes e tu mexe com grandes políticos e com grandes operações, né? Como é que é administrar os movimentos inevitáveis de pressão, daqui, dali, de cima, de baixo? Como é que é administrar tudo isso, Anderson? Eu tenho uma premissa muito importante, assim. O que eu estou fazendo aqui, o que eu faço no meu nessas coberturas é o meu trabalho, é a minha função.
É o meu trabalho. Como o trabalho do juiz é determinar se prende ou não, o trabalho do promotor é decidir se pede para prender ou não, como o trabalho de um policial é prender ou não, como o trabalho de uma pessoa, né, limpar ou não, é incomodar ou não incomodar, não importa, cada um tem a sua função. E a minha função como jornalista é essa. E aí eu sei que eu posso incomodar, e faz parte do meu trabalho incomodar. Como eu trabalho, faz parte do trabalho de um Ministério Público, de um juiz, de um outro, incomodar. Inclusive um juiz, ao inocentar, pode incomodar pessoas. E eu, ao elogiar, posso incomodar pessoas. Eu já elogiei pessoas que depois eu fui criticado por elogiar em momentos muito polêmicos, e incomodei, e tá tudo certo. E para mim, então assim, o mais difícil para mim, Adelor, nesse processo foi aprender a me incomodar. Isso foi difícil para mim. Foi aprender, eu saber assim, cara, é minha função me incomodar, eu não tenho problema em me incomodar. Então, isso nos últimos anos eu consegui já amenizar dentro de mim, que é eu não ter problema com isso. Agora, eu tenho um respaldo muito grande das pessoas que estão ao meu redor na empresa, e isso é importante, né? A gente ter pessoas que nos acompanham e que nos dão esse respaldo é muito importante. Eu vou citar um nome aqui, não porque eu precise citar, mas por reconhecimento. O nosso diretor de jornalismo, César Seabra, é uma pessoa que nos ajuda muito nisso, né, na avaliação dos cenários, e automaticamente a gente se sente protegidos por isso, porque a gente sabe que se houver alguma pressão, a gente está embasado em jornalismo, a gente está embasado numa decisão concreta, técnica, que não tem viés, a gente não está fazendo aquilo porque a gente gosta ou deixa de gostar de alguém, né? A gente está fazendo aquilo ali porque é efetivamente o nosso trabalho de jornalismo. O jornalismo incomoda, faz parte do processo, e a gente tem que entender isso dentro de cada um de nós. O Anderson, tu tem essa caminhada toda, mas tu é jovem ainda, não tem tanto tempo de jornalismo quanto a gente. E tu começou a subir no elevador na atividade, colunista, comentarista e tal, num momento em que a imprensa, o jornalismo no Brasil, passou a viver um questionamento muito forte e levar pedrada de todo lado. E tu falava antes em conduta. Então, eu quero saber da tua conduta nesse momento delicado, como administrou isso, como enfrentou isso, e qual é a leitura de quadro que tu faz daquele momento delicado, mais delicado. A gente viveu anos muito difíceis mesmo, né? Muito difíceis. Eu vivi isso, a gente sentiu muito na pele. Eu acho que Santa Catarina, principalmente, a gente viveu anos bem difíceis por vários motivos, incluindo essas coberturas difíceis que foram feitas nos últimos anos aqui, que são os 2 impeachments, o processo dos respiradores, todo o movimento político que aconteceu no estado nos últimos anos, exigiu muito da gente. Quem esteve nessa linha de frente, o Adelor esteve, eu estive, sabe o quanto isso foi difícil, quanto as eleições municipais mais recentes, né, em Criciúma fala muito por si, mas foi tudo muito difícil nos últimos anos. Então a gente foi aprendendo a conviver com isso. A gente foi aprendendo a lidar com esses processos. Não foi fácil, eu sofri muito, eu fiquei assim, muito próximo de adoecer, assim, tamanha preocupação que eu tinha, será que tá dando, será que isso, será que aquilo e tal, mas hoje a gente sai muito maduro disso, a gente sai muito, muito fortalecido desse processo. Eu acho que a gente saiu muito, muito maduro, eu não tenho dúvida de que a gente saiu muito maduro, que aprendemos bastante como que o jornalismo tem sua força e sua relevância. Ele sai, obviamente que o jornalismo sai atingido, porque hoje em dia eu arrisco dizer que nada sai ileso a esse movimento constante que está acontecendo dos movimentos políticos, das ideologias, nada sai ileso, sempre alguma coisa sai um pouco ou mais ou menos mordida, e o jornalismo sai também atingido por isso, faz parte do processo. Agora, eu acho que a gente sai muito maduro, a gente aprendeu, eu aprendi muito, eu acho que o jornalista aprendeu muito nesses últimos anos, e quem não aprendeu, e eu acho que é uma seleção natural, Delor, que o jornalismo também faz sua seleção natural, quem não aprendeu vai ficando para trás, só vai evoluir no jornalismo aquele profissional, aquela profissional que amadurece com o processo positivamente. Se amadurece negativamente, o jornalismo também vai deixando de lado, não há espaço mais, e essa exigência das pessoas mostra isso, não há espaço mais para que haja um jornalismo responsável. O jornalismo responsável vai ficando para o lado, ele vai sendo mais questionado, o jornalista vai sendo colocado sob desconfiança, por isso que cada vez mais vai se exigindo boa conduta, vai se exigindo qualidade, vai se exigindo atenção. E não que essas pessoas, e eu já errei, e tem outras pessoas que já erraram, faz parte do erro, o erro faz parte da nossa essência, errar alguma coisa, errar faz parte, porque a gente sabe quando alguém está errando porque cometeu um deslize, e a gente sabe quando alguém está errando porque tem intenção de errar. Então, assim, quando é doloso, né? Agora, quando a gente não tem a intenção, cometeu um deslize,
poxa, a gente fica mal. Eu fiquei mal quando eu errei, eu fiquei triste quando eu errei, fiquei dias, eu até hoje me preocupo com o meu erro. Mas tem pessoas que não, que acham que tá tudo bem e que seguem a vida e vão deslizando, deslizando, que é uma demonstração de que não é só deslize. Então, para isso, eu acho que o jornalismo hoje está muito mais seletivo também. Anderson, quando é que tu começou lá, garoto, lá no Rio Grande, gauchinho lá no Rio Grande, tomando banho ali no Arroio do Silva, quando é que tu começou a definir o seguinte, eu vou ser jornalista? Porque, garoto, tu pensou em ser bombeiro, médico, enfermeiro, quando é que tu te definiu por essa estrada, por essa profissão? A minha mãe, de novo, ela é muito importante para mim nesse processo, ela é professora. Minha mãe, assim, minha mãe, a mais nova de 11 irmãos, do interior do Rio Grande do Sul, uma agricultora muito pequenininha, ela também era baixinha, uma agricultorazinha camponesa, dá para dizer, lá no interior do Rio Grande do Sul, a única dos filhos que teve a oportunidade de fazer uma faculdade, e ela escolheu ser professora. E ela foi professora lá do interior do Rio Grande do Sul, numa cidade com o nome de um líder de uma revolução chamado Davi Canabarro. E aí ela foi professora lá naquele interiorzinho, pequenininho e tal. E eu acho que ela sempre foi uma admiradora do jornalismo, ela sempre gostou do jornalismo, teve essa paixão pelo jornalismo, que ela é uma consumidora de jornal impresso até hoje. E aí ela começou a me incentivar muito e dizer o seguinte, ela me ligava muito a uma figura e dizia o seguinte, você vai ser o Galvão Bueno. E eu sempre fui muito simpático ao Galvão, sempre gostei muito e tal. E aí isso foi natural, com o tempo ela foi me incentivando a isso, eu gostando mais disso. E aí essa conexão fechou, assim, as coisas foram fechando e felizmente eu cheguei onde cheguei e sou muito feliz. Ela sempre me dizia assim, não importa o que tu vai fazer, importa que tu seja o melhor no que tu faz. Então, eu acho que eu segui o que ela disse e deu certo. E como é que tu vê hoje o jornalismo no contexto brasileiro? Há um questionamento das mídias tradicionais, há novas alternativas, novas mídias, novas oportunidades, novas janelas. Como é que tu vê hoje a mídia tradicional, o jornalismo, o espaço a ser ocupado na sociedade? Eu acho que hoje a gente tem um grande espaço, que é o espaço de YouTube, /vídeos, /streamings. Eu acho que esse é o espaço que hoje precisa ser ocupado, é o espaço não do futuro, é o espaço do presente, para todos os espaços. Eu acho que as nossas mídias tradicionais, rádio e TV, elas continuam sendo tradicionais, têm desafios enormes, mas são mídias consolidadas, fortíssimas, que têm espaços excelentes, que tem espaços que precisam ser bem sempre ocupados, como hoje a gente tem uma ocupação muito legal aqui em Santa Catarina, eu gosto muito das nossas produções, mas eu acho que nós temos um campo muito aberto de complementação com essas transmissões de streamings e de canais como o YouTube, e obviamente com a rede social, né? O jornalismo tem um desafio grande, o jornalismo ainda, ao meu ver, tropeça bastante em rede social, o jornalismo ainda não conseguiu, ao meu ver, ainda caminhar plenamente com a rede social e conseguir se adequar a ela. Eu acho que a gente ainda tropeça bastante. Então, o jornalismo precisa avançar mais, ao meu ver, em rede social, trabalhar melhor em rede social, enquanto já tem trabalhos lindos, muito bons, assim, independentes ou não, acontecendo nos streamings e nas transmissões de YouTube. Então, hoje, eu enxergo que a gente tem um potencial enorme, mas tem que explorar mais essas questões de transmissão de vídeo, com ocupação cada vez mais inteligente hoje que há das nossas rádios. A gente tem rádios muito fortes, né? Sou Maior é um exemplo. A gente tem outros grandes espaços importantes, as TVs tradicionais, que têm uma relevância, uma força. Eu conto sempre uma história, assim, Adelor, que é, assim, só resumidamente, né, como eu vim lá muito do interior, eu hoje, quando eu ouço de alguém determinadas coisas, como eu vi de ti no início, para mim já é um troféu, para mim já é um prêmio, para mim como eu me sentisse, para mim já estou muito satisfeito com isso, é um bem intangível, isso não tem preço. E dias atrás eu encontrei aqui em Florianópolis o vice-prefeito que veio me procurar, quando eu não conhecia, de Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira é como se eu estou numa ponta do mapa aqui à direita, ele está na ponta do mapa à esquerda de Santa Catarina, ou seja, ele está lá no outro extremo. E eu até confessei assim, olha, eu nem esperava, né, apesar de eu saber que a NSC é fortíssima, é a líder de audiência, eu nem esperava que vocês lá no extremo oeste, que lá tem uma cultura diferente, lá Dionísio Cerqueira é dois países, né? É o Paraná com Santa Catarina e a Argentina com Bernardo de Irigoyen. Então eu disse, cara, eu nem esperava que vocês nos consumiam, mas nos consomem. Ou seja, isso mostra a relevância da televisão, o alcance que se tem. Então, para mim, isso é um prefeito lá do outro lado de Santa Catarina, lá na Argentina, praticamente. Ele me assiste, ele sabe meu nome, ele me conhece.
Então, assim, são coisas intangíveis que a gente não tem nem como mensurar, e que mostra o tamanho, a força da televisão e o quanto ela é muito relevante. Eu acho que ela tem essa relevância, muita gente questiona, vai, não vai, TV, vai, rádio, vai isso, vai aquilo, mas eu não tenho dúvida da relevância dos dois veículos, e que, obviamente, são veículos que estão, nesse momento, enfrentando mais obstáculos, mas que estão se saindo muito bem, que estão encarando esse cenário muito bem, enquanto os streamings são cada vez mais fortes. Eu acho que o jornalismo tem que enfrentar esse núcleo, e principalmente a rede social. Política, Anderson. O Estado catarinense teve, tradicionalmente, historicamente, eleições apertadas e um equilíbrio entre forças políticas. A centro-esquerda e a esquerda no Estado sempre tiveram uma força importante, nunca majoritárias é outra questão, mas força importante. Luiz Henrique venceu a eleição do Esperidião, virou governador primeira vez, só pegando as eleições mais recentes, ganhando do Frit a vaga no segundo turno por 1% de diferença ali, por detalhe. Aí depois o Luiz Henrique se reelegeu, aí depois veio o Colombo, aí as forças sempre foram equilibradas. Nas últimas eleições, a direita tomou conta do cenário catarinense, começando com Moisés, um ilustre desconhecido, que se elegeu porque era a representação da direita, do bolsonarismo, e o Jorginho foi no mesmo caminho. Te pergunto, esse cenário de agora, é passageiro, ou é um novo cenário que se consolida no estado de Santa Catarina? Qual é a leitura que tu faz? Eu acho que sim, é um cenário de 8 anos para cá, de 4 mais 4 do Jorginho, né, pelo menos, que é um cenário novo, mas que não traz nada de muito diferente do que o Estado já sinalizava. O Estado já sinalizava como um Estado de direita, que é um Estado conservador. Isso já vinha sendo sinalizado ao longo da história, isso não é propriamente uma novidade. A novidade é que o Estado hoje diz o seguinte: olha, nós queremos predominantemente a direita, porque nós temos e uma direita que caminhe sobre uma liderança, que a liderança hoje é o nome Jair Bolsonaro. Então, assim, o que o Bolsonaro fez nos últimos 8 anos foi o que o catarinense quis fazer nos últimos 8 anos. Isso está comprovado, isso está definido e tudo mais, majoritariamente. E eu acho que essa tendência é isso acontecer numa forma um pouco menor do que na eleição passada. Eu acho que o Bolsonaro, na próxima eleição, ele vai ter seu peso ainda, diferentemente das outras, porque eu acredito, né, pelo cenário atual que está posto, né, que ele não estando na eleição, ele também, né, já que está com essa condição de inviabilidade de disputar a eleição, eu acho que isso diminui um pouquinho o impacto aqui no Estado, mas não tira a força da direita. A direita continua sendo forte, ela vai continuar sendo uma força maior aqui, vai depender, obviamente, das composições que vão acontecer, mas assim, hoje, eu até escrevi um tempo atrás, e fui até criticado por isso, por dizer que é uma eleição polarizada, que o cenário atual está postando uma eleição polarizada de direita em Santa Catarina, e realmente mostra isso, né? E aí não é nada aqui, Adelor, muito pelo contrário, admiro vários nomes, os nomes que a esquerda tem à disposição, a esquerda enfrenta sempre bravamente as eleições, coloca-se à disposição, acho isso bonito, louvável. Agora, as urnas mostraram nos últimos anos que os nomes que são preferidos são os nomes preferencialmente de direita, e aí os nomes que estão polarizando hoje são nomes de direita, e os nomes da esquerda acabam ficando mais para trás nesse cenário. Então, eu acredito que hoje é isso, tanto que a gente cogita, quando vai analisar, é só basta a gente entender, né, analisar que hoje o cenário mostra que o Estado é um Estado de direita, e que a polarização é na direita, e não é uma polarização de direita e esquerda, é diferente de outros estados, como a gente vê por aí. Perfeito. Anderson, a política é isso, né? Ele é apaixonante. Se tu começa a mexer com política, tu vai indo, não precisa entrar no contexto como figurante, como jogador, né? Como candidato, mas acompanhar a política cativa, envolve. Eu comecei escrevendo no jornalismo, minha primeira coluna foi sobre futebol. Sempre fui apaixonado pelo futebol, comecei como setorista de futebol e derivei para a política e nunca mais voltei. Estou esse tempo todo trabalhando com política e tenho certeza que tu terás uma caminhada tão longa ou mais ainda do que a minha. Te cumprimento pelo trabalho que faz, é a nova referência positiva da cobertura e da opinião política no estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer tê-lo aqui no Nomes e Marcas Sucesso e Energia. Delor, muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui, eu te admiro, já te falei isso, admiro o teu trabalho, o trabalho que a Rádio Som Maior faz,
Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui. Sucesso, vida longa para Som Maior, para o trabalho de vocês. Um abraço a todos em Criciúma, no sul do estado, todos os municípios aí da região, que eu tenho um carinho muito grande. Obrigado pelas palavras e saiba mais uma vez que a admiração minha é recíproca em relação ao teu trabalho, à tua trajetória, essa bela trajetória aí no jornalismo de Santa Catarina. Grande abraço a todos. Anderson Silva, jornalista, comentarista, colunista da NSC TV, do NSC Total, colunista de política, foi nosso entrevistado dessa semana do Nomes e Marcas. Muito obrigado pela audiência de todos. Sucesso e energia. O programa volta na próxima semana. Um abraço, até lá.